Bom, olá pessoal, bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a organização da AFE, do Senai, de todos os envolvidos. Depois que eu entrei na Abrava, dentro do comitê fazer eventos, eu sei dos desafios que existem. E uma data importante como essa, que é o dia onde a gente comemora, o Dia Mundial da Refrigeração. Como vocês podem ver, eu não sou a Joana, né? Sou a Ana. A Joana, infelizmente, teve um imprevisto pessoal, que não pode estar aqui com a gente hoje. Mas ela queria muito estar, então mandou um abraço, desejou sucesso para o evento. E o tema da apresentação que nós trouxemos aqui é tendências em soluções para a refrigeração. Então, até pegando um gancho do que o Pimenta trouxe para a gente, né? Que muitas das vezes é um detalhe que traz uma grande diferença, né? Para, por exemplo, questões de eficiência. E queria começar com a provocação dessa foto, que é um expositor vertical, utilizado, né, por exemplo, em lojas de conveniência ou no supermercado. E gostaria de ver se alguém consegue apontar, olhando para essa foto, né, se esse expositor está dentro ou não do que a gente vê hoje como tendência. Alguém consegue perceber um pequeno detalhe nessa foto? A porta, né? Então, a gente vê que no passado, de fato, não havia, né, portas, e isso impactava diretamente na carga térmica e, por consequência, na eficiência. E os supermercadistas tinham uma certa resistência, pensando que isso iria interferir no volume de vendas, né? E com o aumento do consumo de energia, né, pesando mais no bolso deles, isso foi revisto de fato, né? E hoje a gente vê que aqui é um exemplo do que seria o que a gente vai abordar hoje sobre tendências. Quando eu apertei, ele até está passando, mas não está projetando ele. Bom, eu não vou... não vou me estender muito aqui, porque a Mariana já me apresentou, mas como engenheiro de aplicação, muitas das vezes, como a gente está aqui no Senai também, muitas das vezes pergunto o que faz o engenheiro de aplicação. Eu, quando fui para a engenharia, a ideia era, eu queria criar um negócio do zero, né? Mas com a minha experiência que eu tive, eu comecei na área até de manutenção, eu fui entendendo que é um desafio, sim, a gente criar, mas é um grande desafio também a gente aplicar. Então, o engenheiro de aplicação tem como esse objetivo. A gente fala muito que a América Latina, a gente usa essa frase na cúpula, é onde as soluções se convergem. Nós não temos fábrica no Brasil, a gente importa os produtos. E a gente tem as nossas particularidades aqui no nosso país, né, com relação ao clima, com relação à frequência, alimentação elétrica. Então, as soluções convergem, e para isso a gente precisa muitas das vezes testar os nossos produtos aqui no Brasil e estar próximo do cliente para a aplicação do produto. Então, a gente tem soluções tanto para climatização quanto para refrigeração. A minha carreira iniciou na climatização, com manutenção, remoto, e hoje eu atendo então, os dois segmentos, como fabricante. Aqui é um pouco da nossa agenda de hoje, então não tem como falar sobre tendência sem falar de regulação, né? Porque é o que pauta o nosso mercado. Depois a gente vai falar sobre fluidos refrigerantes, uma visão geral, as soluções para refrigeração e a transição, né, para soluções com baixo GWP. Alguns casos de sucesso, a gente vai comentar sobre os desafios. Então, falando um pouco de regulação, né, a gente tem o protocolo de Montreal, que já está vigente, já faz parte da realidade do nosso segmento, onde o protocolo de Montreal, ele visa a eliminação de fluidos refrigerantes, como o Pimenta trouxe aqui já na introdução dos fluidos refrigerantes, os HFCs. Mas agora a gente está no outro momento, né, que é a emenda de Kigali. A gente está passando por essa transição. E a emenda de Kigali visa a redução de outros fluidos refrigerantes, que seriam os HFCs. Então, falando do Brasil, a gente estaria aqui no grupo 5, né, e falando de Kigali,
nós não ainda passamos pela primeira redução da disponibilidade desses fluidos, mas já passamos pelo congelamento. Isso impacta diretamente o nosso segmento, onde a gente vai ter uma redução da disponibilidade desses fluidos refrigerantes. Olhando no cenário mundial, a gente já consegue ver em algumas regiões algumas tendências do caminho que eles vão seguir. Então, por exemplo, na Europa, a gente vê a tendência da adoção de fluidos refrigerantes naturais, enquanto nos Estados Unidos, a gente vê a utilização de HFO. E como a América Latina, onde as soluções se convergem, né, de fato, a gente tem uma maior, se a gente pudesse dizer, tem uma maior influência da Europa, mas a gente também tem uma influência da América do Norte, como Estados Unidos. Então, a maioria dos países, eles ratificaram a implementação de Kigali, mas a gente ainda não tem muito claro para qual tendência a gente vai seguir, né? Porque falta uma consistência nos nossos regulamentos. E aqui a gente tem uma visão, nesse slide, uma visão geral dos fluidos refrigerantes, né? Então, aqui a gente tem nessa linha, no eixo horizontal, o GWP dos fluidos. Deixa eu começar por aqui, de lá para cá, onde a gente tem o GWP menor até o GWP aqui, por exemplo, na faixa de 1.000, 1.500. Só para que a gente possa ter como referência, né, o 134A, ele está aqui, beleza? Então, falando em GWP ali em torno de 1.000, 1.500, a gente tem o 448 e o 449, que são fluidos refrigerantes que podem ser utilizados em drop-in, porque eles não são fluidos refrigerantes com grau de flamabilidade, mas, como a gente vê aqui, ele está nessa parte, nesse agrupamento, né, com o GWP mais alto. Deslocando um pouco aqui, que é o nosso objetivo, né, utilizar soluções com GWP cada vez menor. Não tem como a gente falar num GWP menor e a gente não ter o outro lado da gangorra, o outro lado da balança, né, que seria a flamabilidade. Então, aqui nós temos, por exemplo, os fluidos 45A e o 45C, onde já são fluidos onde a gente não pode realizar um drop-in, por conta da característica dele de flamabilidade. Então, a gente precisaria de um equipamento novo. E a gente tem também soluções de fluido... que eu nem comentei da legenda de cores, né? Aqui a gente tem na cor verde os fluidos refrigerantes não inflamáveis e não tóxicos. Na cor rosa aqui, como eu indiquei para vocês, nessa região aqui, onde a gente está falando de um GWP de 150 a 300 mais ou menos, que são os levemente inflamáveis, que seriam os fluidos refrigerantes A2L. E aqui a gente teria também a opção dos fluidos na A3, como o propano, onde a gente fala também, tem a questão da flamabilidade, tem a questão da mitigação de risco, então tem algumas particularidades que devem ser observadas. E ali a gente também teria a opção da amônia, que está lá no canto superior, onde ela tem uma boa eficiência, contudo, ela é tóxica. E olhando, né, agora dando um zoom mais ainda, ali é um panorama geral dos fluidos refrigerantes, e aqui a gente olhando para o nosso mercado da América Latina. Eu gosto muito desse gráfico, que dá um panorama geral de como a gente está, e não sei se causa certa estranheza para alguém, mas, por exemplo, a gente está falando de refrigeração, mas tem 404A. Sim, o 404A ele é muito utilizado na refrigeração hoje, porque o conceito dos equipamentos foram modificados, né? Então, a gente saiu de equipamentos como o RAC, né, para utilizar equipamentos com fluido secundário, o chiller. Então, no chiller, a gente tem a expansão direta ali no chiller, né, com 404A. Então, o envelope, por exemplo, de um compressor 404A, ele é bem extenso, ele pode ir até menos 20, contudo com uma restrição na temperatura de condensação. Mas quando a gente fala no equipamento de chiller, a gente consegue aplicar, olhando mais para o lado direito do envelope, a gente consegue aplicar ele e trazer esse conceito de equipamento. Alguns pontos importantes, né? Que a gente ainda tem uma base instalada gigantesca de R22, né? E um grande desafio aí. E a eliminação progressiva desse volume até 2030 pelo protocolo de Montreal. Mas a gente já vive hoje esse conceito na refrigeração, do sistema de cascata, tá? Isso é importante que vocês tenham em mente para os próximos slides.
Porém, aqui a gente ainda está falando de um GWP alto, né? Por exemplo, o GWP de 410 é 1924. Mas a gente tem outras opções de A2L com GWP menor, de 1500, como por exemplo o 32, o 454B. E a gente tem uma demanda, né, de clientes que procuram esses produtos para operar de forma intercambiável, né, do 410 para o 454B. A gente vê algo também, quando falamos em capacidades menor do que 5 TR, uma aplicação do R32 com compressores rotativos. E como eu já mencionei, do 449 e do 448 e do 449. Com o GWP menor, aí a gente já fala de fluidos refrigerantes, por exemplo, o CO2. Bom dia, professor. E do propano, né? Então a gente observa que o CO2, a gente tem um grau de complexidade maior para um sistema de CO2. Então ele tem uma aplicação limitada. Pelo que eu aprendi aí com a história, parece que muitos fabricantes fizeram parceria para importar equipamentos para regime transcrítico, mas com o cenário de pandemia e a flutuação cambial, isso mudou e trouxe essa limitação na aplicação de produtos, né, como, por exemplo, o CO2 com transcrítico. Contudo, o propano, a gente vê uma demanda de mercado grande e crescente. Porque lembra que eu falei para vocês da transição que a gente passou de rack para cascata? Então o propano ele consegue atender bem em Chile e a gente vai falar nos próximos slides mais sobre isso. Então muito do que eu estou falando aqui até agora, a gente está falando sobre questões de sustentabilidade. E quando a gente fala muito de filtro, a gente está falando de quê? De emissões diretas. Mas é importante para que a gente possa, né, como o desafio do nosso setor, um outro ponto importante, assim, que não é muito intuitivo, mas muitas pessoas acreditam que o fabricante define uma solução e empurra para o mercado. Mas a gente está num cenário que a gente não tem uma definição de tendência e muitas das vezes essa demanda vem do usuário final para o fabricante do compressor, né? E a gente vê o que a gente precisa desenvolver, o que a gente já tem desenvolvido para atender. Lembra que eu falei das tendências ali nas diferentes regiões do mundo, né? Então, muitas das vezes a gente tem multinacional no Brasil. E essa multinacional, ela vai trazer uma certa demanda. Então, a gente tem essa, como eu posso dizer, essa demanda que varia de acordo com o usuário final do que ele traz para nós. Então, falando em emissões diretas, né, a gente precisa olhar para quê? Para o fluido refrigerante. Buscar soluções, né, com menor GWP, pensando sempre em cargas, e isso para a gente utilizar também sempre cada vez cargas menores. Então, há 2 dias atrás, a gente estava na Fiesp, num seminário de refrigeração que teve, organizado pela Brava, e foi muito interessante a apresentação do Marçom, da Eletrofrio, onde ele mostrou um sistema de 1.000 quilos, né, de R22 para hoje sistemas com fluidos naturais com 40 quilos. Então, por quê? Visando tudo isso, né? A gente mitigar as emissões diretas. E a taxa de vazamento, porque isso é um outro benefício que a gente tem com a aplicação do chiller, né? Aí foi um outro ponto que eu achei muito legal que ele trouxe na apresentação dele. Que ele, como fabricante, um chiller, ele consegue fazer algo modular, então consegue atender capacidades de menores, médias e grandes, e ele faz toda a carga, o teste do equipamento na fábrica. Então, basicamente, o cliente tem que ir ali e conectar com o sistema de fluido secundário. Então, isso reduz muito, de forma muito significativa, a questão do vazamento. Então, beleza, falamos até agora de sustentabilidade, mas a gente não pode esquecer de algo bem importante. Eu, às vezes, costumo brincar nas apresentações, inclusive, que eu fiz aqui no Senai, que eu pergunto a vida útil de um compressor hermético. E às vezes eu escuto, é para sempre. Eu falo, não, para sempre não, porque nem a gente é para sempre. E um compressor não é também. Mas é uma vida útil muito significativa. Quando a gente fala de um compressor Scroll, pode ser de até 30 anos. Então a gente tem a questão do custo de investimento, mas pensando em 30 anos, o custo operacional, ele é muito relevante para nós. Então a gente precisa
sentar com o cliente final, entender quais são as premissas dele, a demanda e fazer esse cálculo, de forma que a gente considere também as emissões indiretas. A gente tem uma matriz energética no Brasil, de certa forma, quando comparado em outros países, limpa, mas a gente precisa considerar em termos de eficiência qual é o consumo desse equipamento. Então, por isso que a análise do TWI é bem importante, mas ela não considera as emissões geradas por fabricação, descarte e transporte, né? E a compreensão dessas emissões exigiriam um estudo mais abrangente do ciclo de vida do equipamento como um todo. Então, mais uma vez, a importância, né, da capacitação dos profissionais, numa venda, eu sempre nos treinamentos também falo que a nossa venda no nosso segmento, ela é muito técnica, né? Então a gente precisa ser, muitas das vezes, não um vendedor qualquer, mas um consultor, né? De forma que a gente possa analisar junto com o nosso cliente o valor de investimento, os custos operacionais, a sustentabilidade. Então, quando eu falei aqui de custo operacional, eu falei muito com relação ao consumo, né? Mas é importante a gente pensar que para um equipamento manter nessa vida útil que ele tem prevista, é fundamental que a gente tenha manutenção, né? Então, assim como a gente vai no médico, o equipamento também precisa de manutenção, e isso requer conhecimento específico. Então, a gente está falando, por exemplo, de sistemas de CO2, que tem uma complexidade maior, então a gente tem uma carência no nosso mercado de profissionais qualificados para operar, para trabalhar com esse tipo de fluido, o propano também. Então, a gente precisa também pensar isso junto com o cliente, né? Para depois desse equipamento instalado, como vai ser a operação nele no sentido também de manutenção. E às vezes, muitas das vezes, a gente também tem alguns desafios, né? Principalmente em grandes centros urbanos, com relação a espaço para instalação. E um outro ponto que é ruído, né? A gente vai chegar a isso quando a gente falar sobre a unidade condensador. Eu gosto bastante desse slide, ele foi feito pelo Gildardo Ianês, da Frigosbon, e ele mostra aqui com relação, né, à carga de fluido refrigerante e aqui a capacidade, né, em toneladas de refrigeração. Então, né, quando a gente fala de sistemas maiores, a gente vai precisar também de uma carga de fluido refrigerante maior. Então, o que a gente observa hoje no mercado? Que o propano para equipamentos com uma baixa carga de fluido refrigerante é algo que está bem consolidado, né? Então, em equipamentos autônomos, câmaras frigoríficas e até mesmo em sistemas maiores, como o chiller, a gente também tem a aplicação do propano. Temos ainda uma limitação com relação ao propano no que tange a capacidade, e a gente consegue cobrir isso com o sistema de A2L. Antes de passar pelo CO2, né, vamos ali na ponta, onde a gente teria a amônia para sistemas de refrigeração, e entre o A2L e a amônia a gente teria essa zona cinzenta ali com o CO2. Como eu já trouxe aqui para vocês, a gente tem alguns desafios por conta da complexidade desse sistema, quando a gente fala principalmente em transcrítico. E o subcrítico a gente sabe que é algo que no Brasil foi bem consolidado, mas ainda assim temos desafios com relação à mão de obra. Eu também gosto daquele slide porque ali a gente tem uma visão do fluido e carga, né? Mas aqui a gente tem uma visão agora mais de aplicação, né? Onde a gente pode ver a cara dos equipamentos com relação ao tipo de loja. Então, a gente tem, por exemplo, para locais, né, como restaurante e hotéis, a gente tem como uma solução compacta, uma solução plug and play, que não exige tanta complexidade e desenvolvimento quanto os sistemas maiores. Então, a gente teria as unidades, por exemplo, com fluidos A1, A2L, tanto as carenadas quanto as unidades abertas, ou os monoblocos e plugins. E algo também, o que fez, né, a gente migrar desses sistemas mais centralizados para os sistemas descentralizados? Então, o que motivou muito isso foi a questão do fluido refrigerante, em termos de, se a gente pensar em carga, em quantos quilos de fluido refrigerante a gente pode reduzir no nosso sistema. Mas se a gente observar também pelo lado do padrão de consumo, ele mudou também, e isso nos ajuda nessa transição.
Porque eu não sei vocês, mas em Sorocaba, praticamente, aqui em São Paulo, acho que também, cada semana aparece um Oxxo na esquina, um Carrefour Express, um Pão de Açúcar Minuto. Essas lojas de conveniências menores. Então, assim, ninguém quer pegar o carro e ir longe, fazer uma compra, né? Aquilo que a gente precisa ali para o dia a dia, a gente desce ali na nossa rua, vai ali na esquina e compra. Mas a gente não, né, não vai aplicar um sistema como esse, não faz sentido a gente aplicar um sistema centralizado nesse tipo de demanda que a gente tem uma carga térmica menor. Então a gente pode aplicar nessas lojas expressas, que são um pouco maiores do que quando a gente fala em câmaras frigoríficas e restaurantes, as unidades condensadoras também. Mas aqui um ponto crítico, né, além de tudo que a gente está falando aqui, é a questão de eficiência, mas também de ruído e vibração. Porque muitas das vezes essas lojas compartilham parede, ou tem uma foto bem icônica dessa unidade que ela está instalada debaixo de uma sacada. Então, primeiro que assim, parece um ar-condicionado, né? Mas é uma unidade de refrigeração. Então, ela tem todo o isolamento acústico para garantir a aplicação. Onde às vezes uma unidade aberta, ela não consegue atender. Então é importante a gente não esquecer desse detalhe, que é muito importante. E aí, quando a gente vai falando para lojas maiores, então a gente já tem opções que atendem melhor, né, que seriam o sistema booster compacto, o sistema tipo cascata, que seria com chiller, né, então a gente teria essas outras soluções. Mas a gente vê também um mix dos produtos, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui do chiller, eu vou trazer uns casos aqui de sucesso para a gente discutir melhor, mas não quer dizer que toda a loja é atendida pelo chiller, né? Como eu falei, lembra no slide anterior, onde eu falei do propano em unidades menores? Então, as ilhas selfie horizontais de um mercado, por exemplo, elas estão já com compressor de propano acoplado. Então, por isso que não foi eliminado aqui, como vocês podem ver, os equipamentos autônomos, né? A gente tem uma combinação dos equipamentos nas lojas. Então, quando a gente fala no formato grande, de grande porte, aí muitas das vezes faz sentido a gente falar num sistema tipo booster, né? Que vai ter algumas vantagens. Antes de chegar nas vantagens e benefícios, deixa eu fazer o caminho contrário para que a gente possa compreender. Mas quais são os pontos problemáticos para esse tipo de aplicação de maior porte, né? A gente está falando de cargas térmicas maiores, né? Uma maior quantidade de fluido. Então, a gente precisa atender os requisitos de impacto ambiental. Então, precisa ser, ainda assim, uma solução competitiva. Pensando em mão de obra, né, a gente tem o desafio ali, falando do sistema do CO2, a complexidade do sistema e a falta de mão de obra qualificada para depois, né, fazer a instalação, tanto a instalação quanto a manutenção. E quais são as soluções potenciais para isso? Então, a gente tem soluções, é importante a integração do sistema, né? A gente pensar tanto na parte mecânica, mas quanto na parte de controle, na parte de monitoramento. Hoje a gente tem tecnologias em compressores herméticos. Então, por exemplo, o compressor Scroll com o DVI, que é isso? É uma injeção dinâmica de vapor, onde elimina a necessidade de um compressor paralelo. Então, isso faz com que a gente tenha um investimento mais competitivo para esse tipo de aplicação. E as vantagens desse tipo de sistema de arquitetura seria, né, a gente tem um único fluido refrigerante, porque atende tanto média quanto baixa, soluções mais compactas, né, com a utilização aqui das tecnologias e mais eficiente. Mas quando a gente fala no equipamento em lojas de grande e de médio porte, aquele sistema para esse tipo já é um investimento mais alto, né, que a gente não consegue diluir tanto comparado ao investimento total do supermercado, por exemplo. Então, para esse tipo de aplicação, cabe bem, né, a solução do sistema tipo cascata. Então, os pontos problemáticos, né, a transição dos HFCs para os fluidos refrigerantes naturais, atender mais uma vez aqui os requisitos de sustentabilidade que é trago que o usuário final traz para nós. O custo inicial ele precisa ser competitivo, então, como eu disse, a gente tem que pensar uma loja um pouco menor, a gente não consegue diluir tanto o
custo de investimento com relação ao boosting. Enfrentar os desafios da mitigação do risco. Então, a gente tem aqui como soluções potenciais para serem utilizadas, né? Tecnologia Scrum, o chiller modular externo, uma baixa carga de gás por circuito, ciclo secundário de média temperatura em cascata para um de baixa temperatura. Eu vou destacar esses pontos, mas depois a gente vai ver isso daqui nos próximos slides, no caso real. Arranjos de compressores únicos e múltiplos e velocidade fixa e variável. Então, as vantagens que a gente tem é uma arquitetura semelhante à de um sistema HFC, fácil transição do HFC para o natural, refrigerante 100% natural, uma solução sustentável. Então, aqui, né, dentro do que eu introduzi aqui nos slides anteriores, a gente vê o que vocês estão vendo nesse slide é caso real, de lojas que estão operando com esses sistemas, tá? Então, aqui é uma loja de 3.500 metros quadrados, né, onde a gente utilizou aqui um sistema tipo cascata. Essa loja utiliza como fluidos refrigerantes, né, o propano e o glicol. Então, a gente tem os chillers de propano, temos 4 ao total, e 2 deles resfriam o glicol para atender a demanda que a gente tem de média temperatura. E os outros 2 chillers resfriam o glicol, que vai fazer a condensação do CO2 subcrítico, para atender o regime de baixa temperatura. Então, aqui tem alguns dados, né, caso vocês tenham interesse em ter uma ideia da dimensão. A gente está falando de um regime de média temperatura com propano, numa carga total de refrigeração de 86 kW. É um sistema, como não comentei aqui, né, mas é um sistema de condensação AA. A carga de fluido refrigerante por módulo, né, por circuito, é de 1,7 kg. A gente utiliza aqui, como vocês podem ver, trocador a placa. Aqui são as temperaturas de evaporação e condensação que a gente utiliza. A saída do glicol. E é importante dizer no que a gente falou de integração, né, que toda essa solução foi utilizada, integrada com a eletrônica. Então, aqui no caso, quando a gente fala de propano, a gente tem toda a questão da mitigação de risco. E isso, o controle auxilia muito a gente. Então, como vocês podem ver aqui, todas as máquinas possuem detector de vazamento. E, nesse caso, a gente não teria uma solução de um paramétrico para atender. Então, a gente utilizou um controlador aqui programável para atender o que a gente entendeu dos pontos mais críticos ali no estudo feito para mitigação de risco desse equipamento. Esse equipamento, inclusive, foi desenvolvido, né, com um cliente. Esse daqui é um projeto de um cliente nosso, a NTC, que desenvolveu esses equipamentos aqui junto com os alunos da Universidade de Uberlândia. E importante falar também, né, que todos os compressores utilizados são compressores de propano, scroll e inverter, né, de velocidade variável. Então, tem que a gente destaca que o uso do EVM é o drive. E também, né, o professor João vai comentar, mas não dá para colocar tudo isso e colocar uma válvula que não seja eletrônica, né? Então, aqui também no sistema subcrítico, né, sem muita novidade, que o subcrítico até tem uma consolidação no nosso país, mas também é importante dizer que também foi aplicado compressor scroll de velocidade variável também. Esse daqui já é uma loja, como vocês podem ver, né, a gente sai de uma loja de 3.500 para 5.000 metros quadrados. E aqui a gente não está falando mais da NTC, a gente está falando no caso da Eletrofluid. Vocês conseguem observar aqui a diferença? A gente tem uma quantidade menor, né, de chiller. E ali, no anterior, a gente tinha 2 temperaturas para o glicol, né? Porque uma atendia a média e outra atendia a baixa. E aqui a gente tem uma única temperatura do glicol para atender a média e a baixa aqui para fazer a condensação do CO2. Onde aqui a gente utiliza unidades modulares ao invés do rack ali de CO2 subcrítico do exemplo anterior. Então, aqui a gente tem uma carga de fluido refrigerante no que tange a propano um pouco maior, mas um conceito bem parecido também com o anterior. Porém, devido a essa diferença aqui no circuito, né, a gente tem uma mesma temperatura de glicol para atender os 2 sistemas, a gente teve uma perda de eficiência com relação a isso. Então, aqui é um resumo
né, das nossas vantagens e benefícios quando a gente fala desse sistema híbrido. Pode ir. Pode ficar. Pode ir, fica à vontade. Então a gente tem as vantagens, né? Quando a gente fala no Chile. Quanto maior o empreendimento, maior a carga térmica e maior a gente precisaria de fluido refrigerante. Mas como a gente tem um sistema secundário que chega nos nossos ambientes a serem refrigerados, a gente tem, e um chiller, que faz a expansão direta, a gente tem uma quantidade menor com o circuito de fluido refrigerante, quando comparado ao sistema não de cascata. O resfriamento do glicol, né, para média temperatura e cascata com subcrítico da CO2, então são casos aqui que eu mostrei para vocês, como a gente pode ver, né, 100% com fluidos naturais, redução do número de componentes, uma pressão reduzida na tubulação com relação ao fluido secundário, porque a gente está trabalhando com glicol, não requer o controle de descongelamento em média temperatura, e as propriedades termodinâmicas, né, que trazem eficiência para o 290 e o CO2, baixo nível de ruído, pelo tipo de tecnologia aplicada nos compressores, uma solução leve e compacta também relacionada a isso, e uma arquitetura não muito diferente, né? Então, até se a gente parar para pensar, às vezes a gente discute lá internamente que a gente parece estar fazendo o caminho contrário do ar-condicionado. No ar-condicionado a gente viu o crescimento do BRF, né, expansão direta, e na climatização a gente está fazendo o caminho contrário disso, e utilizando essa arquitetura de chiller. Uma solução flexível e modular, então os fabricantes eles estão trabalhando com isso, com chiller em módulos, né, para que a gente possa trabalhar com diferentes capacidades. Menor risco de vazamento, a gente já comentou sobre isso, uma solução 100% natural, a manutenção mais simples, então muito por isso que os equipamentos saem preparados da fábrica, como nós comentamos, tubulações de polipropileno, menor consumo energético, ampla faixa de aplicação, maior simplicidade de instalação também. Menor custo aplicado, menor custo de operação, de instalação, maior eficiência e flexibilidade da aplicação. E aqui, quando a gente fala em lojas de um porte menor, né, então a gente foi da grande para menor, aí já cabe bem aqui quando a gente fala para esse tipo de ambiente as unidades condensadoras, né, e os sistemas paralelos, como por exemplo o sistema de water looping. Então a gente tem alguns pontos problemáticos desses ambientes, né, os requisitos de impacto ambiental, mais uma vez, o custo aplicado, ele precisa ser competitivo, mas isso com as unidades condensadoras, onde a gente consegue colocar uma escala de produção, a gente consegue contornar um pouco esse aspecto, a complexidade do sistema, e aqui a gente está falando já de unidades de A2L, então a gente também tem gerenciamento e mitigação de risco. As soluções, né? A gente tem essas soluções com baixo GWP, menor do que 150, solução simples, sustentável, reparável, inteligente e segura. Então é um equipamento de fato com plug and play, né? Inclusive preparado para a gente acrescentar no sistema supervisório. Está definido já a quantidade de fluido que é permitido para cada instalação dessa pequena? No início era 150 gramas, né? De uma unidade selada ali, por ambiente. Depois eu ouvi falar que estavam passando para cima. Você sabe dessa história? Não sei o que passa assim. Porque, por causa da... Você pegar um R290, né? Então tem vários locais já funcionando com ele, mas no local onde não é confinado ou está no meio público... Você fala de 290 ou de A2L? Não, pode ser o A2L, pode ser 290. O 290 a gente tem a limitação, agora eu não lembro aqui de cabeça, acho que... Esse aqui tem limitação? Oi? Esse tem? Esse eu não sei te dizer a alimentação, posso conferir essa informação e trazer para você. Se eu não me engano, propõe 300 gramas por equipamento, por self, né? No início era 150, mas em ambientes depois... confinados, né? O que eu trouxe para vocês aqui nos casos anteriores, a gente está falando de Chile que fica num espaço aberto. Então, mas falando em self, que estão usando propano bastante, se é 300 por equipamento, aí você não se exige um detector de propano, mas você junta um monte de self ali no supermercado. Então eu acho que
teria que ser obrigatório isso, né? Então tem esse detalhe, né? Porque o número de, se você puser o total, é que calcula-se por, talvez, né, se a definição dessa quantidade pelo risco, né? Então, se eu juntar vários equipamentos... Isso chega, né, no slide, né? Por isso que é fundamental para a aplicação desses produtos que seja feita a análise e mitigação de risco, né? Então, aqui não vou me adentrar na normativa, não sei tudo de cabeça, né? Os nossos clientes trabalharam nos 2 casos aqui que eu apresentei com consultores, inclusive de universidades, para auxiliar eles nesse programa que eles criam de mitigação de risco. Contempla desde a mitigação, desde o que deve ser colocado, como por exemplo, de sensor, de detector de vazamento, e até mesmo algo bem completo, que amarra todas as pontas. Esses clientes, inclusive, estão amarrando a manutenção dos sistemas no projeto e qualificação e treinamento das pessoas que vão operar ali no dia a dia. Então, eu não sei dizer em detalhes, porque isso é algo que fica bastante na mão do cliente, né? Assim, digo de forma geral, não somente do que eu posso contribuir com relação à parte do compressor. Mas esse slide aqui é bem importante para quem tem interesse, né? As principais normativas que a gente tem com relação à mitigação de risco. E a gente não pode esquecer de falar, dentro disso tudo, né, que a gente está falando muito aqui de fluido refrigerante, compressor, mas para isso tudo a gente precisa olhar para os demais componentes, né? Porque uma andorinha sozinha não faz o verão, então a gente precisa olhar principalmente para a gestão de dados, né? Então a gente sobe aqui na nossa pirâmide dos dispositivos. Então a gente fala desde aqui dos compressores, as válvulas, os controladores, os paramétricos, mas a gente chega os controladores programáveis e isso, hoje no usuário final, o supermercadista vê muito valor na questão da gestão de dados. Porque o gerenciar, como que eu posso, tudo isso, né, gente? A gente começou lá falando da porta, né, que impacta o bolso. Mas o gerenciamento de dados também impacta o bolso, né? Por exemplo, a gente reduz os chamados de manutenção. A gente agir não de forma mais corretiva, né, para apagar desculpa a analogia, mas apagar um incêndio, mas agir de uma forma preventiva mesmo, né? Então, observar o padrão de consumo ali do equipamento, entender o que a gente pode fazer, talvez, de algum ajuste que é permitido por um programável, para a gente otimizar o nosso sistema para que ele seja mais eficiente. Então, aqui, por exemplo, tem um caso de um cliente onde ele integrou todo o sistema dele no sistema supervisório. E aqui a gente não tem só a refrigeração, tá? Ele consegue ter toda uma visão da loja dele. Então, ele coloca refrigeração, ar-condicionado, sistema de incêndio, iluminação, controle até de porta. Então, a gente vê que hoje, de fato, os clientes ali enxergam bastante, finalmente, né, o valor do sistema supervisório e vê que ele se paga em pouco tempo, porque traz esse retorno para eles com relação, não somente em termos de eficiência, mas de confiabilidade também, né? Eu gosto muito de fazer a brincadeira também, que antes eu comecei na climatização com equipamento de precisão, e no data center a gente fala missão crítica, né? Ninguém quer ficar sem internet, não é legal. Mas não é legal também a gente ficar sem a nossa carne ali do churrasco. Então eu falo assim, missão crítica é uma câmara fria cheia de carne. Então vocês têm que ver, né, o pessoal que atua nessa área, eles precisam agir de uma forma muito rápida, mas eles podem agir de uma forma mais cautelosa e de forma preditiva e inteligente, né, com o sistema supervisório. Então, assim, de uma forma para resumir os desafios, né, que a gente enfrenta no nosso mercado da América Latina. A economia, o custo inicial do sistema e a implementação das mudanças tecnológicas. Então, como a gente já conversou aqui, não é nada novo, né, como o Fernando trouxe. Não é nada novo, mas a demanda não era alta de forma que tornasse esses componentes ainda, essas tecnologias ainda competitivas. Então, isso ainda é um desafio para nós. Maximizar o retorno de investimento inicial, otimizar os custos operacionais, então eficiência pensando, né, no nosso país que tem dimensões continentais, né, da localização geográfica,
sazonalidade, a manutenção, em termos de ar-condicionado, essa restrição é muito grande, porque a gente está falando de espaços pequenos. Uns exemplos que eu trouxe aqui são áreas chiller, então a gente está em área aberta, mas tem que ter cuidado, por exemplo, com o house, né? Por ele ser mais denso, ele pode estar mais concentrado no piso, então tem essas particularidades que a gente deve ser observadas. Obrigado. Beleza, pessoal? Obrigada pela Bom, pessoal, vamos fazer uma breve pausa agora para o nosso foco.